Let me take a selfie. E aí, pessoal, como que vocês estão? Pronto para fazermos aula prática hoje? Bom, fiquem tranquilos que eu não vou colocar vocês para fazer exercícios, mas eu vou colocar vocês na cozinha hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar uma explicaçãozinha básica sobre o que é algumas coisas, né, em relação à alimentação, né? Vocês já fizeram uma pesquisa, então vocês já estão bem por dentro daquilo que eu estou falando. Então, vamos lá. Deixa eu só acertar aqui. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre alimentação saudável nesse bimestre. E eu queria que você pudesse entender um pouquinho quais são os alimentos que nós devemos ingerir, os horários que nós devemos consumi-los. Então, estarei dando uma esclarecida. Claro, se você ficar com dúvida de alguma coisa, depois você pode me mandar, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os horários que eu devo me alimentar? Manter o organismo saudável pode ser uma tarefa bem simples, quando a nossa alimentação está em dia. Muito se fala sobre comer de 3 em 3 horas, ingerir alimentos com fibras que dão ânimo e disposição. Mas qual o momento certo para comê-los? Nosso organismo funciona como um relógio. É extremamente importante que o consumo de alimentos também se adeque para cada um desses momentos. Por exemplo, o café da manhã é indispensável. Passamos cerca de 8 horas em jejum. Logo, precisamos repor nutrientes, ingerir ingredientes que proporcione energia para aguentarmos a nossa rotina. Tá? Então, o que comer durante cada período do seu dia, né? Então, vamos lá. No café da manhã, o que você deve comer? Ideal para ajudar a perda de peso e também mantê-lo, o café da manhã deve ser rico em fibras e proteína, como o leite desnatado, o pão integral, queijo magro e frutas. Um exemplo do desjejum saudável é fazer uma vitamina com baixa gordura, feita ela com leite, né, desnatado. Por que o leite desnatado? Porque ele tem menos gordura. Frutas frescas, então você pode bater lá um leite com mamão e uma laranja, não sei. Eu já tomei leite com mamão e laranja, já tomei leite com manga, todo mundo fala que não pode, mas assim, você pode consumir, né, um leite com uma fruta, seja ela qual for. Ou então, se você bater leite com morango congelado, fica uma delícia, quase um milkshake. Então, é uma dica aí que você pode fazer, tá bom? Outra coisa, iogurte desnatado também é uma ótima sugestão para você consumir ele no café da manhã. Então, e você pode adicionar, então, uma colher de aveia ou cereal integral para o aumento de fibras. Isso irá ajudar na digestão e também fará com que o seu intestino trabalhe melhor. Então, se você tem o intestino preso, será uma sugestão muito boa, tá bom? Eu coloquei aqui umas fotos de algumas opções, tá? Para você poder escolher e consumi-los até água na boca, né, gente? Vamos lá para o próximo. Então, e antes de pegar o sol? Tem gente que às vezes me pergunta, né? Nossa, é verdade que comer cenoura antes de tomar sol ajuda? Pois é, então vamos lá. Quando vamos à praia ou piscina, ou mesmo dar uma caminhada, sempre ficamos com uma dúvida cruel do que consumir. Afinal, já tomamos café e provavelmente estamos antes do almoço. A cenoura contém beta-caroteno, que vai ajudar no bronzeamento saudável e na sua manutenção. Também é possível encontrarmos a substância na beterraba e no tomate. Ou uma outra opção que eu não coloquei aqui, mas também na abóbora. Sendo assim, uma boa salada com vegetais é uma alternativa antes de se expor ao sol. Então, de repente, é um sábado, você tomou seu café da manhã e vai para o clube. Ah, mas eu vou ficar comendo, beliscando, né, salgadinho, qualquer outra coisa. Leva umas cenourinhas picadas dentro de uma tigelinha. Eu faria de boa, colocaria um pouquinho de vinagre ou de limão e sal e comeria, que é uma delícia, é um petisco maravilhoso, viu? Façam, depois vocês me contem. Então, eu coloquei aqui algumas sugestões, né? Melancia, manga, todas essas contêm beta-caroteno e elas ajudam até no bronzeamento. Então, ajuda você a pegar uma corzinha também. Então, além de ser benéfico à sua saúde, ele vai te dar, né, uma corzinha ainda mais bonita, né, do sol. Claro que antes de se expor no sol, você precisa passar protetor solar, combinado? Então, vamos lá para o próximo. E antes da atividade física, o que você deve comer? A alimentação para quem vai praticar alguns esportes precisa ser aquela que fornece substratos que atuarão como fonte de energia alternativa.
Essas fontes armazenadas farão com que as reservas sejam preservadas e, como consequência, o fluxo sanguíneo aumentará. Não podemos também exagerar na dose de carboidrato, mas, se usado de forma balanceada, fará com que haja uma redução de glicogênio enquanto você está treinando. Uma boa opção é a banana com cereais integrais. A proteína fará com que um grande número de aminoácidos sejam fornecidos, ajudando, então, no fortalecimento da atividade muscular. Como opção de proteína, então, consuma clara de ovo. Aqui eu coloquei só a clara de ovo, por quê? Se você comer todos os dias, né, o ovo por inteiro, você vai estar... Porque a gema, ela tem um nível de gordura, de colesterol alto. Então, se você, de repente, tem um índice de... seu colesterol está alto, você precisa, então, maneirar um pouquinho na gema. Então, consuma mais a clara. E ela irá te ajudar, né, te dar energia e trabalhará também na questão muscular. Quantas vezes você já foi para a academia ou fez uma atividade física com o estômago vazio e depois começou a passar mal, né? Dá vontade de vomitar, ou então começou a passar, né? Tem enjoo, porque é a falta, né, de energia, porque você não comeu nada. Então você precisa comer algo antes da atividade física, senão você vai ficar fraco, você vai vomitar. Tem gente que desmaia em academia, eu já vi grandes episódios, né? Gente vomitando e passando mal. Eu tenho várias alunas de personal que aconteceu isso. Estava fazendo atividade física e de repente começava a vomitar. Mas por quê? Porque é uma produção de ácido lático no seu estômago e como não tem nada, a pessoa vomita. Tá lá com o estômago vazio. Então, o seu corpo começa a buscar energia de todos os cantos e ele não encontra, então você começa a passar mal. Então, por isso que é importante você consumir, né, alimentos que te dão energia antes da atividade física. Claro que você não vai comer um baita Big Mac antes de fazer uma atividade física, né? É óbvio. Mas você precisa consumir um carboidrato saudável. E após a atividade física, o que você deve consumir? Então, vamos lá. É de suma importância focar na recuperação muscular. O consumo de alimentos ricos em proteína, como frango, peixe, mussarela de búfala e iogurte desnatado e quinoa, são boas pedida na hora de repor os nutrientes pós-treino. Então, depois que você fez a atividade física, você precisa de uma proteína, porque é ela que vai construir os seus músculos. Então, se você não consumir a proteína, no caso a carne ou queijo, né, tudo que é derivado do leite, você vai ficar o quê? Malhando por várias horas e vai ficar sem músculo, porque você não... Ou então a construção muscular vai ser bem lenta, mas mesmo assim não vai ser tão boa, tão eficaz, porque não tem proteína. Então você precisa consumir a proteína. E ele é tão importante quanto o carboidrato, que te dá energia para fazer atividade física. Bom, e o almoço? A segunda principal refeição do dia pode ser o segredo para fugir das tentações. Quando optamos por uma variedade de nutrientes, tais como carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais e gorduras boas, estaremos prevenindo de um lanchinho fora da hora e por comer, né, por gula, porque você não está nem com fome, você está lá beliscando, né? Então, se você fizer o quê? Um lanchinho, que eu coloquei então uma cenoura, ou então uma fruta, entre o café da manhã e o almoço, você vai chegar no almoço, você vai comer tudo que você precisa comer, né, de forma, numa quantidade ideal, e você não vai ficar beliscando, porque o que engorda, o que nos tira do foco, muitas vezes é esse beliscar entre as refeições principais, que é o café da manhã, almoço e janta, ok? Então, quanto mais colorido for o seu prato, melhor. Então, mãos à obra. O arroz e feijão é a dupla mais famosa. Sendo assim, complete com uma carne branca ou vermelha. E as frutas e as verduras e legumes que podem ser de sua preferência. Então, eu coloquei aqui 2 pratos bem coloridos, com várias opções, que você vai variar conforme o seu gosto, né? Conforme o seu paladar. Aí eu dei apenas sugestões. Eu mesma sou uma pessoa que não como arroz e feijão há anos. Eu não sou muito fã de arroz e feijão. Então, esse segundo prato, para mim, convém mais. Né? Mas isso é de cada um. Não é para engordar, mas é para o paladar. Eu não sou muito fã de arroz e feijão. Bom, e os lanches, né? Então, aí o da tarde, ou que seja, né, antes de dormir. Então, vamos lá. Algumas horas após o almoço, os níveis de glicose caem e começamos a economizar energia. E isso gera acúmulo de gordura localizada. Para evitar, devemos fazer um lanche no meio da tarde, com a finalidade de manutenção do metabolismo equilibrado e do organismo ativo.
Eu coloquei essa figurinha aqui do sorvete da maçã brigando, né? Porque muitas vezes é bem isso que acontece. À tarde, por que dá aquele soninho depois do almoço? Porque a glicose do nosso sangue, ela cai. E muitas vezes você precisa de uma ingestão de glicose. O que é a glicose? É o açúcar. Mas eu vou consumir qualquer açúcar? Não, você vai consumir um açúcar bom. O que é um açúcar bom? Nas frutas contém açúcar. Então, quando você consome uma fruta, você está ingerindo um açúcar, é a frutose, mas é um açúcar benéfico. Uma outra coisa que é muito bom e rica são as castanhas, as frutas cristalizadas e tudo mais. Por quê? Quando você ingere elas e depois você toma um copão d'água, você vai se sentir como se fosse estufado, satisfeito por várias horas. Isso vai te ajudar a não ficar beliscando durante o tempo. Então, depois que você consumir a castanha ou então uma fruta cristalizada, você vai tomar um copão d'água. Isso também vale para aveia, porque isso vai te fazer o quê? Se sentir estufado, cheio, e ele vai querer ficar beliscando o tempo inteiro, tá? E aí você me pergunta, mas qual é a quantidade que eu devo consumir de castanha? Você vai pegar a palma da sua mão, essa é a quantidade da sua, né, tanto da sua carne, como também das suas porções. Então, para castanha, para as frutas cristalizadas. Ah, eu quero comer um pouquinho de amendoim. É a medida da sua mão. Então, você vai pegar o quê? Um punhado que cabe aqui na sua mão. Não é um punhado com a mão aberta, certo? É um punhadinho só. Combinado? Bom, e antes de dormir? Não necessariamente você precisa jantar, mas se você não consegue ficar sem a janta, então uma outra opção é fazer o quê? Um lanchinho. Você não precisa dormir com fome, tá? Você pode optar por lanches à base de aveia. Como eu disse, a aveia ela ajuda a te sustentar. Ele é um alimento e tanto para quem precisa entrar em forma e se manter, né, ativo durante o dia. E também sustentado durante a noite, né? Ele é um alimento rico em fibras, minerais, vitaminas e antioxidantes. E pode ser usada com leite, com frutas, com suco e até mesmo com salada, né? Então, você pode ir lá pegar uma colher e jogar um pouquinho nessa salada. Então, à noite, você não precisa encher o prato. Por quê? Você não vai fazer atividade física, você não vai gastar energia à noite, você vai apenas, o quê? Dormir. Então, geralmente, a sua janta precisa ser mais leve, tá? Você não pode consumir muita coisa durante a noite, porque você vai apenas dormir. Combinado? Então, eu coloquei aqui umas sugestões, tá? Então, um suquinho, alguns legumes, então, aí fica a seu critério. Bom, como eu disse para vocês, nós iremos colocar a mão na massa, né? Então, você irá fazer na sua casa esse pãozinho de 3 ingredientes. Pessoal, não precisa ser MasterChef para fazer pãozinho de 3 ingredientes, né? Fala sério. Então, vamos lá. O que precisa? Deixa eu tirar aqui meu videozinho para você conseguir enxergar. Então, você vai precisar de 2 ovos, 12 colheres de leite em pó. Pode ser qualquer um. Eu usei aqui o leite em pó da Nilza. Você pode usar o leite ninho, que eu amo leite ninho. Porém, eu usei o leite em pó para fazer algumas receitas. Eu uso outras marcas que são mais baratas também. Tá bom? 2 colheres de fermento químico, porque o pãozinho precisa crescer. Combinado? Dependendo da quantidade, eu coloco uma só. Então, vai depender. Se o seu ovo for muito grande, você vai ter que sentir na liga mesmo do seu pãozinho. Então, dependendo, eu coloco uma colher, dependendo, eu coloco 2, mas vai depender da quantidade, né, da receita que eu estou fazendo. Em um recipiente, você vai colocar, então, os ovos e bater com um fouet, ou então com um garfo mesmo, até desfazer bem a clara. E em seguida, você vai adicionar o fermento e misturar até dissolvê-lo por completo. Né? Normalmente, a gente coloca o fermento químico por último. Nessa sequência, nós iremos fazer ao contrário. Nós colocaremos o ovo numa tigelinha, iremos bater primeiro com o fermento químico, e aí, depois que dissolver, eu vou colocar ele no leite em pó, que estará em outro recipiente. E aí você vai adicionando ou as gemas, né, o ovo que você bateu no recipiente com o leite em pó, ou ao contrário, o leite em pó no recipiente que você está com os seus ovos, tá bom? Então, você vai ler aqui, depois você vai passar, cerca de 10, 15 minutos, isso vai depender do seu forno, só fique atento porque ele cresce e se depender, se você não observar, ele vai queimar. Então, você precisa estar atento ao seu pãozinho. Você não precisa colocar sal nem açúcar, porque ele é um pãozinho neutro que você pode comer ele tanto com um queijo, com uma manteiga, quanto com uma geleia. Então, ele serve para os dois, né? Então, não é nem pão salgado, nem um pão doce.
Você vai fazer na sua casa e você vai me mandar o vídeo de você fazendo, certo? Isso vai valer como registro e como nota também. Então, todas as receitas que nós iremos fazer aqui durante esse mês, você precisará mandar para mim. Combinado? Senão vai ficar sem nota, tá entendido? Então, você pode montar um canal no YouTube, e como a gente está fazendo aqui, né? E pagando um amigo, né? Gravando vídeo para você e tudo mais. Tô brincando. Ou então você pode mandar para mim lá no grupo, né, que a gente tem lá do WhatsApp. Certo? Se você não está no grupo, né, manda uma mensagenzinha para alguém do grupo para te colocar lá, ou manda para mim que eu coloco você lá no grupo. Certo? Não precisa, você não vai ficar passando vergonha, nem mico, mas é uma forma de eu poder ver que você está fazendo. Tá combinado, pessoal? Então, preparar esses ingredientes. Não é difícil, é super tranquilo e você vai fazer, você vai amar, tenho certeza absoluta. Tá bom? Então, até daqui a pouco com a nossa receita e um beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Bom, pessoal, e aí? Como eu prometi para vocês, eu também vou fazer o meu. Ó, então, eu coloquei aqui 12 colheres, né, de leite em pó. Escolha a marca que você quiser, tá bom? Coloquei aqui os meus 2 ovos e o pó royal, que no caso nós vamos usar. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou colocar uma colherzinha do pó royal aqui no meu ovo. E vou mexer. Então, vamos lá. Normalmente a gente coloca por último o pó royal, mas essa misturinha, essa reação química antes é importante entre o ovo e o fermento químico, tá? Por isso nós colocamos ele antes. Bom, você tem um Masterchef para saber fazer isso, né? Então, você precisará fazer também. Misturou bem, o meu tá bem misturadinho. Aí eu vou colocar agora no meu leite em pó, que tá aqui. E aí eu vou misturar esse leite em pó. Bom, mudei só a câmera aqui pra você conseguir ver e enxergar. Então vamos lá, eu vou misturar bem delicadamente, tá bom? Senão vai voar leite em pó pela casa inteira. Então, mistura devagarzinho. É super gostoso fazer isso, facinho, hein, galera? Dá pra você fazer, ó, agora. Então, você vai desligar esse vídeo e vai lá fazer na cozinha, tá bom? Vamos lá. Depois você vai colocar a mão na massa. Por quê? Porque senão não vai dar, pra você conseguir dar liga, senão não vai ficar só a colher com o garfo, não vai dar certo. Então você vai ter que amassar com a sua própria mão e ele vai virando uma massa. É pra não fazer muita anarquia aí, viu? Vamos lá. Bom, eu já amassei, virou uma massa. Aí eu montei uma forma com azeite, tá? E aí nós vamos fazer o quê? Bolinha. Bolinha, na medida que você tá, no tamanho que você quiser, tá? Então vamos lá, eu vou fazer minhas bolinhas e vou colocar na forma pra assar. Então tá aqui, ó, minhas bolinhas. Tamanho de pão de queijo, mais ou menos, tá? Tranquilo. Então, eu vou fazer aqui, enquanto isso você já vai colocando a mão na massa aí também, né? E depois eu vou colocar no forno, que eu já liguei, né? Mais ou menos por uns 20 minutos. Aí você vai acompanhando, porque senão ele vai ficar queimado. Então, ele assa super rápido, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas bolinhas, você vai fazer as suas aí. Daqui a pouco eu te mostro como ficou meu pãozinho. E você vai me mandar lá também, ou no nosso grupo, tá? De WhatsApp. Ou então você pode criar um canal e fazer suas receitinhas, que nós faremos algumas durante esse mês pra fazer. Combinado, pessoal? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, meu pãozinho ficou pronto. E ó,
Dá pra comer agora com manteiga. Faça o seu, depois vocês vão me mandar, tá bom? Pra ver como que ficou o pãozinho. Então, um beijo e até mais. But first, let me take a selfie.